Agora sim. Então agora vamos lá, agora para valer. Isso acontece. Gente, não mexi em nada, aconteceu alguma coisa aqui na configuração, enfim, não vamos ficar discutindo sobre isso. Essa terceira vez, esse é o Domingo Otaku Live, é o vídeo que eu faço todos os domingos às 15 ou às 16 horas. E nesse vídeo é um vídeo mais descontraído, é um bate-papo. Ainda bem que aconteceu isso nesse vídeo, não foi numa das lives da semana em que eu passo os tutoriais. Né? Nessa semana nós teremos 3 tutoriais sensacionais. Na segunda-feira eu falarei sobre estruturação de músculos, parte posterior da playlist Battle Shonen. Na quarta-feira tem construção de Chibi, do Edward Elric. E na quinta-feira tem a estruturação do Lego One Piece, né? O Going Merry. Eu vou explicar como funciona a perspectiva isométrica. Bom, isso aí é o que vai acontecer nessa semana. Hoje, o que vai acontecer? Vai acontecer um processo criativo com base na pareidolia. O que é a pareidolia? Agora vocês vão entender o que é a pareidolia. Pareidolia é um efeito natural, né? Uma sensação que nós temos de enxergar alguma coisa objetiva em algo subjetivo. O que eu quero dizer com isso? Eu enxergo a cabeça de um ursinho numa nuvem, ou eu enxergo qualquer coisa num galho de uma árvore, enfim. É um efeito muito natural que acontece com todo mundo. E hoje eu vou aproveitar essa deixa da pareidolia para fazer a criação de um dos monstros que farão parte do meu mangá, da estruturação do meu mangá. Então eu coloquei a recomendação etária desse vídeo de 12 anos no comecinho, que assim, eu vou falar um pouquinho é uma criatura um pouco mais violenta, não tem nada fora do contexto, tá, aqui do canal. O canal é um canal de respeito, é um canal em que eu preservo sempre a boa conduta, mas assim, o mangá ele vai ser um mangá que vai ter um pouquinho mais de ação, um pouquinho mais de violência, então eu não recomendo para menores de 12 anos, essa é uma recomendação que eu já faço lá no curso em relação a mangás e animes para os meus alunos assistirem. Tem que cumprir a recomendação etária, tá certo? Hoje eu vou ensinar a fazer esse processo com base nessa pareidolia usando o software Sketchbook Pro. Então vai ser um vídeo muito bacana, bem descontraído. Façam perguntas aí à vontade no decorrer aqui desse processo. Como eu já disse, é uma live muito mais leve, muito mais light, muito mais tranquila. Vamos lá, antes de começar a gente fazer aqui a criação pela pareidolia, nós temos que ter um roteiro. Não dá para olhar a nuvem e falar assim, quero criar alguma coisa. O que você vai criar? Olhando na nuvem você pode criar qualquer coisa. Só que você tem que ter um roteiro pré-definido, né? E como a minha história ela já tem um roteiro, já tem toda uma preparação. Para a criação dessa criatura eu fiz aqui também, ó, um roteiro. Ela é uma criatura em formato humanoide. O que eu quero dizer com isso? Ela não vai ser e o som não está saindo novamente. Só um minutinho, pessoal. Está saindo aí? Responda para mim se está ouvindo. Tá, né? Aí, pelo menos eu estou vendo aqui que está funcionando direitinho. Aí, maravilha. Então, que coisa, que eu tinha olhado outro lugar aqui. É uma criatura humanoide, quer dizer que não é um inseto, não é. Ela pode ter alguma coisa relacionada a inseto. Tá saindo, Beatriz? Então tá bom. Ou algum outro ser, algum outro animal. Mas ela, a característica principal é um humanoide, quer dizer, não vai ser um animal. Força bruta, uma criatura com muita força bruta, uma criatura grande, não vai ser um ser pequenininho. Ela tem pouca inteligência, então é um cara assim meio movido pelo seu apetite, né? Então ele é um predador descontrolado. Mas onde esse predador habita? Bom, eu não vou dar spoilers aqui sobre a minha história, eu não vou contar o roteiro, porque isso vocês vão ler o meu mangá quando ele estiver pronto. Então eu vou só jogar alguns insights aqui. Então ele habita os níveis mentais dos indivíduos perigosos. Então todo cara que é um mau caráter, aí, um indivíduo perigoso, não vou ficar rotulando as pessoas aqui, essa criatura ela habita nesse nível mental. Aí um dia vocês vão entender onde que essas criaturas atuam. Então ela habita os níveis mentais dos indivíduos perigosos, robustecendo a sua maldade, pois devora todas as suas partículas de consciência lógica e apaga a sua humanidade. Tá? Então esse é um ser que habita na mente, ele não existe por aí, ainda bem, né? E o processo de pareidolia que eu falei para vocês que eu vou utilizar, então a gente utiliza árvores, a gente utiliza nuvens. Eu até deixar essa live aberta para a gente fazer o seguinte, ó. Deixa eu já colocar minha tela aqui.
Eu ia deixar essa live aberta para vocês escolherem entre uma nuvem, entre uma árvore, entre uma rocha. Só que a nuvem, eu dei uma pesquisada aqui antes, não tem nuvem que eu achei que eu poderia colocar essa criatura. Então eu escolhi entre algumas árvores aqui. Deixa eu abrir as camadas. Deixei algumas árvores aqui para vocês entenderem um pouquinho o espírito, né? Até para quando vocês forem construir com pareidolia. Se vocês forem fazer uma coisa fofinha, vocês vão pegar uma árvore. Se vocês quiserem fazer uma coisa mais pontiaguda, uma coisa mais agressiva, então vocês vão usar galhos retorcidos ou rochas. E aqui no caso eu optei por fazer com alguns galhos retorcidos. Não defini nada ainda, eu só salvei essas imagens. Inclusive eu salvei essas imagens há uns 15 minutos atrás aqui, já coloquei aqui, nem fiquei pesquisando muito antes, que hoje eu estava preparando o material para o evento da Nipo na semana que vem. Então eu coloquei aqui, ó, peguei aqui aleatoriamente, eu li algumas coisas interessantes e aqui, ó, mais uma árvorezinha pela pesquisa pelo Google. Então vamos ver o que vai acontecer aqui agora com esse processo, né? Vamos lá, deixa eu dar uma afastadinha. É um processo que no momento eu tenho que parar e pensar. Como eu falei, eu não pensei em nada. A gente tem que enxergar alguma coisa nesses galhos aí. Não vai ser muito demorado, não. Então aqui tem um monte de coisa. Já olhei essa árvore aqui, dá para fazer um monte de coisa. E o processo de pareidolia é justamente esse, é você começar a encontrar as formas. Esse software, né, um software bem bacana para vocês utilizarem, o Sketchbook Pro. Aqui na minha máquina ele é bem mais rápido que o White Rage, por isso que eu optei em usá-lo hoje. Vamos lá, o que eu posso encontrar aqui? Talvez nesses primeiros momentos eu fique um pouquinho em silêncio para poder me concentrar aqui. Então vamos lá. Essa árvore tem alguma coisa interessante, deixa eu ver a próxima. Nessa daqui eu estou encontrando uma coisa já bati o olho de primeira e já encontrei. Eu vou começar primeiro trabalhando a cabeça do bicho, depois eu vou começar a trabalhar, vou partir para o corpo, né? E a pareidolia ela ajuda assim, ela faz uma parte e depois o restante você tem que usar as regras estruturais, né? Então você tem que ter conhecimento anatômico, caixas tridimensionais, conhecimento dos músculos, isso é uma coisa que eu explico lá no meu curso. Deixa eu dar uma olhadinha na outra aqui. Vamos lá. Vou começar a fazer uma tentativa. Isso é um processo que normalmente acontece assim. Tem que ir olhando. Deixa eu ver aqui. Talvez aqui eu encontre uma cabeça. Mas acho que nessa outra tem algo mais legal aqui, ó. Tô chegando um crâniozinho aqui nessa parte aqui, ó. Que eu acho que ele vai ficar interessante, hein? Só tô decidindo aqui, viu, gente? Qual que vai ficar mais legal. Deixa eu dar uma afastadinha. Concentrar um pouquinho. Não pegar uma coisa muito óbvia, né? Eu já estou vendo um olho nessa região aqui onde eu coloquei o cursor. Estou vendo uma boca, mas vai ficar uma coisa assim muito clichê. Eu quero fazer uma criatura bem diferente mesmo. Bem fora do padrão. Acho que a outra árvore está mais legal, ó. Aqui eu vi um bicho que parece... mostra bem o que eu quero fazer, sabe? Apesar de ser um pouquinho clichê também, mas vamos lá. Peguei aqui que eu enxerguei uma carinha, deixa eu colocar uma ponta um pouquinho mais menorzinha aqui.
mais escura para aparecer para vocês. Eu confesso que eu prefiro mais o Art Rage por causa dos atalhos aqui. Bom, nessa região aqui eu enxerguei o olho. Deixa eu só configurar a ferramenta aqui, gente. Que eu estou apanhando com a ferramenta, que eu quero colocar uma ferramenta que apareça bem aqui, ó. Acho que eu deixei essa camada. A opacidade está lá em cima. É isso aí, vamos lá. Lápis duro. Esse está com textura, não quero esse. O basicão aqui. Então aqui eu tenho como se fosse uma parte de uma estruturação mesmo da fossa ocular. Sabe que eu estou quase trocando de software, né, gente? Que eu tenho mais habilidade com Art Rage. Então eu vou fazer isso agora, viu? Porque eu gosto do Sketchbook Pro, mas eu gosto de criar mais dentro do Art Rage. Deixa eu já puxar as imagens ali para o Art Rage. Eu já vou voltar ao Art Rage aqui agora. Vamos lá, pera aí. Vai ficar um pouco mais rápido esse processo. Estou abrindo no outro monitor. Vou colocar aqui 200 dpi. Deixa eu chamar a imagem lá também. Um minutinho aí. Já a primeira árvore eu já coloquei ali. Eu vou trocar já, viu? Vai ser bem mais dinâmico. Eu tenho que cortar todas as camadas. Pronto, árvore 8. Beleza, vou trocar agora de software, gente. Vamos lá, vamos fechar esse carinha aqui. Isso aí não quero salvar. E vamos colocar o Art Rage aqui. Muito bem, agora estou no meu habitat aqui, que é os comandos até da minha configuração aqui do meu keypad é mais... Bom, estava na outra árvore, né? Eu não importei a árvore. Ah, essa aqui. Muito bem.
Só ajustar isso aqui e já era, gente. E bora começar a trabalhar a nossa pareidolia. Então, como eu falei, estava enxergando uma cabecinha ali, um olhinho ali, né? Vamos lá. Um olhinho, talvez uma fossa. Primeiro eu vou fazer um sketch dele, depois eu vou começar a puxar. Agora sim. Bom, como eu não tenho a parte de baixo, vou começar já a usar um processo complementar aqui. Agora tá fluindo, hein? Fazendo a estruturação com base primeiro no formato principal. Nossa, essa live aqui foi cheia de contratempos, hein? Por enquanto tá um crâniozão normal, assim, não tem nada muito bizarro, muito diferente. Mas quando eu olhei esse cara aqui, eu enxerguei uma coisa muito legal. Eu enxerguei uns braços, não sei se vocês conseguem ver também aqui, ó. Uns braços longos, né, saindo aqui retorcidos. Eu joguei numa segunda camada. Então aqui, nossa, isso aqui eu achei que ficou sensacional. Eu enxerguei aqui um, uma estruturação, só que ele vai dar um trabalho no sentido de pensar nos ossos. É o que eu vou fazer nessa live hoje. É pensar nesses ossos. Aqui tem uma outra articulação. E aqui vem uma mão. Não vou usar exatamente o que está ali, mas com alguns dedos gigantes. Aí eu poderia colocar um braço, ó, tem dois braços aqui que eu já estou enxergando. Um que vem aqui para baixo, só que daí eu perco a mecânica, né? Ó, vou fazer e depois eu vou desfazer um que está vindo nessa direção, só que aí eu vou perder a mecânica estrutural e tem esse que está por cima aqui, ó. Que aí ele já vai ficar com o braço mais aberto. De repente eu faço até um, não é muito do meu feitio, mas eu posso fazer uma criatura assimétrica, como ela é distorcida. Mas vamos trabalhar mais esse rosto, né? Nesse primeiro momento eu fiz, vamos esquecer um pouquinho o braço. Aliás, eu coloquei na mesma camada, né? Para variar. Eu vou começar a trabalhar um pouquinho essa cabeça. Deixa eu só fazer um negócio aqui, gente, que o meu keypad aqui ele ficou bugado. Deixa eu voltar no Art Rage aqui, vamos ver se ele vai funcionar. Eu não vou ter que mexer aqui mesmo, tem que ter tudo na mão.
Então vamos tentar deixar uma coisa um pouco mais exclusiva, né, do que trabalhar com esse bicho muito humano. Vamos tentar criar um formato de crânio talvez um pouco diferente. Agora eu vou começar a fazer algumas alterações. Aí, o globo aqui eu achei bem legal. Eu sem Keypad eu morro aqui. O Keypad eu vou no tecladinho aqui, é muito mais rápido e parou aqui também. Hoje eu vou falar pra você, hein? Vou começar a dar uma exagerada nesse volume mais tridimensional aqui. E ó, esse é só o osso, hein? Depois a gente vem pra parte de pele. Vamos esticar um pouquinho mais essa mandíbula. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Mesmo exagerando, a gente não pode perder as funções, né, por exemplo, aqui tem um processo condilar que faz todo o movimento da mandíbula. Queira ou não, quando você estuda anatomia, ela acaba te escravizando em alguns sentidos que você não consegue começar a fazer aberrações estruturais, porque senão você... Olha, tô gostando, mas ao mesmo tempo tô achando muito clichê. Vamos evoluir mais isso daí, tá? Vou começar a jogar camadas e camadas, é assim que a gente vai fazer o nosso processo. Como eu restringi o meu personagem a um humanoide, então ele vai ter que seguir as características do crânio mesmo, né? Deixa eu já começar trocando camadas aí, ó. Dá uma suavizadinha mais nessa. Vou em outra agora, alterando mais um pouquinho, talvez pensando um pouquinho no tridimensional. Deixa eu fazer uma coisa aqui, se eu colocar o teclado eu consigo usar a barra para eu movimentar. E já vai me ajudar bastante aqui nesse processo. Aí, nossa, um alívio, hein? Então vamos lá. Eu quero deixar uma fossa bem larga. Agora eu já estou indo para um processo mais... refinado. Eu quero fazer os dentes assim bem irregulares. Que esse cara é um devorador de consciência. E vamos fazer uma coisa assim, eu vou provocar um prognatismo nele aqui, ó. Fazer um deslocamento da mandíbula à frente. Então, olha a sacada que eu fiz aqui, ó.
Joguei um pouquinho à frente. Já vou começar a criar uns processos ósseos ali do lado. E como eu falei que o cara não tem muita inteligência, então eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Vai mudar completamente o rumo do negócio, hein? Eu vou deixar ele com um crânio bem curto. No aspecto geral. Deixa eu fechar essa janela aqui que eu tô perdendo. Bom, estrutural do crânio tá indo. Talvez eu fique só na cabeça, viu, gente? Eu gosto de trabalhar com calma aí, ficar pensando muito em corpo hoje, acho que não vai dar liga não, senão vai ficar muito longa a live. Vamos para mais um processo de aperfeiçoamento aqui agora, já transformando isso numa caixa mais sensata, sabe? Eu vou dar uma expandida nesse sentido. Vocês perceberam, ó, eu fiz primeiro o sketchzão, o rabiscão ali, agora eu começo a dar uma normatizada nisso aqui, ó. Uma característica mais tridimensional. Então aqui pelo tridimensional já vejo se eu consigo expandir mais os arcos zigomáticos. Eu consigo até criar camadas no crânio ali, se for preciso. Aqui eu falei que ele ia ficar com o crânio, o indivíduo com um crânio pequeno, né? Vamos lá, mais uma camadinha. Uma expansão aqui da narina. Então agora tudo já começa a ficar mais ajustado. Aquele primeira cabeçona bizarra ali que saiu no início é só a primeira ideia, né?
Aí continua a maxila, então essa parte lateral é importante, que é o prolongamento da maxila. Aqui a gente vai marcando os alvéolos. Vou fazer uma projeção aqui, ó. Eu já mostro todos, né, o que aconteceu ali desde o primeiro estágio, onde a gente foi evoluindo aqui. Movimento da mandíbula, vou abrir um pouquinho mais. Tá começando a ficar simpático. Então vamos dar uma olhadinha desde o começo. Ó. O primeiro sketch foi esse aqui, foi a ideia captada, né, da primeira estruturação. Na verdade não foi nem essa, foi anterior a essa, né? Ó. Essa primeira aqui, com base na árvore. Aí a gente veio trazendo a progressão aqui, ó, uma caixinha, e agora ela chegou nesse estágio mais cabeçudinho aqui, mas já chegando mais próximo da estruturação desejada. Ó. E a gente acaba perdendo a característica, o braço aqui. Já tá até para ver aqui o bracinho como ficaria legal, hein? A visão geral, um ser rastejante talvez, né? Gente, eu só coloquei o briefing ali, mas eu tô pensando em tudo aqui, por isso que às vezes demora um pouquinho mais. Imagina uma criatura até com, sei lá, de repente ela pode ter alguns braços, então tem mais que 2 braços, né? E rastejante, olha, vai ficar legal essa árvore aqui, ela deu um insight. Bom, vamos tentar colocar agora alguns elementos, né? Para deixar um pouquinho mais de pele, de orelha, para deixar um pouquinho mais grotesco isso daqui. Então vamos para mais uma camada. Imagina se fosse no papel, hein? Quanto papel vegetal aqui que teríamos que colocar. Eu acho que antes de ir para a cabeça, finalizar a cabeça, eu vou começar a dar um formatinho no corpo dele aqui. Ó. Vamos pensar. Se ele é rastejante, não vai dar para aparecer o corpo, né? Depois a gente faz o model sheet. Nossa, pensei numa outra coisa bem legal aqui. Vou fazer uma estratégia aqui, gente. Cabeça. Eu vou criar um grupo aqui. E vou... Meu teclado saiu do lugar aqui. Vou colocar todo mundo aqui dentro. Vou diminuir um pouquinho essa cabeça. Não vai perder as características do corpo ali, ó. Ele foi alterando. Maravilha. Muito bem. Agora vamos começar a pensar nesse corpício. Talvez o corpo eu possa até pegar um pedacinho da outra árvore ou não? Deixa eu ver aqui. Acho que não. Vamos aqui mesmo. Vamos pensar.
É que é difícil, quando a gente pensa na anatomia, quem é meu aluno sabe. Você tentar burlar alguma coisa, fugindo de tórax, fugindo de pelve. De onde que eu vou tirar esse monte de braço, gente? E que nem eu falo assim, anjo, como que o anjo, quando o anjo bate asa, ele bate palma também? Por conta da estruturação anatômica, lógica. Pensando em anatomia, né? Então vou pensar em alguma coisa diferente. Só que antes eu vou pegar um suquinho lá, volto já, vou colocar minha telinha de descanso, eu já estou retornando em 44 segundos. Tenho certeza que teve gente que contou os 44 segundos aí, né? Beleza, então, gente, vamos lá. Ó, sinceramente, eu não estou enxergando aqui um corpo. Estou enxergando os braços, mas eu não consigo pensar num corpo legal dele aqui. Então, acho que eu vou continuar com o rosto mesmo, porque assim, o corpo é complicado, como eu já falei. Quando você pensa em anatomia, eu tenho que pensar com mais calma aí. Então, bora para as características do rosto aqui, porque eu só fiz o crânio dele. Só dar uma diminuída na opacidade aqui das camadas. E vamos lá para uma. Como eu falei, eu quero colocar o olho, eu quero deixar uma criatura com um aspecto um pouco mais bizarro, mais humanoide. Então, para isso, ele vai ter uma orelha. Vou fazer uma orelha aqui meio pontiaguda, meio carcomida aqui. Aqui a parte do nariz. Legal fazer sem a narina, né? Sem o nariz, né? Só uma. Talvez pelos, né? Acho que vai ficar legal também.
alguma coisa que possa deixá-lo mais uma mistura de músculos e só dar uma diminuidinha na ponta aqui, fica melhor o detalhe. São os dentes mais retos. Quem ia gostar desse cara aqui é o meu dentista, o Gustavo. Ia levar uma grana boa desse cara aqui, porque coitadinho, né? Aqui dá para dar uma diminuída nessa lateral aqui, que ficou um pouquinho grande. Já no próprio sketch ali, ó. Como essa cabeça tá meio de lado, deixa eu já dar uma corrigida. Eu já vou corrigir aqui direto já. Aqui vamos fazer o orbicular dele. Pedaços do orbicular do olho. Por isso que eu falei que essa live era 12 anos, né? Porque não é um bicho tão bonito de ver, né? Vai ficar legal esse cabelinho daqui a pouco, viu, gente? Vou fazer um cabelinho bem feinho nele. Pedacinho da orelha aparecendo do outro lado. Cabecinha bem pequenininha. Como eu falei no início, ele não pensa muito, né? Agora, quer deixar grotesco é não colocar mandíbula. Mas se eu não colocar mandíbula, como ele se alimenta? Como ele se alimenta? Então tem que ter a mandíbula de baixo. Vou colocar alguns dentinhos um pouquinho menores. Lembrando que isso aqui ainda é um esboço, hein, gente? Não é o bicho finalizado.
Mas é a característica que eu preciso do... A gente pode fazer uns pelos aqui. Deixa eu fazer uma outra camada aqui, ó. De repente a gente pode deixar ele mais bizarrão, colocando aqui tipo uns... Se fosse uma barba, né? Mas... Acho que deu uma boa evoluída, né, gente? De onde começou, para onde chegou aqui. Mais crescida dentro da boca. E já vamos começar a pensar em algum addon aqui nele. Porque tá comum, tá genérico, né? Tá bem um cara assim, sem muita personalidade, né? Então vamos adicionar mais uma camada aqui. E de repente ele pode ter alguns chifres para ficar mais bizarro. Chifres assimétricos. Então já fiz uma nova camada aqui, vamos começar a pensar nisso. Primeiro vou dar uma estruturada numa caixinha 3D aqui. Não é muito do meu costume fazer algo assimétrico, mas esse olhar é o olhar que pega a alma do cara. Ó, se eu deixei uma camada complementar ali, ela não está invadindo a outra camada. Mas eu achei que ficou interessante. E a assimetria dá um ar de desorganização e de caos, né? Que é o que essa criatura realmente proporciona, né? Deixa eu agora dar uma trabalhada nesse chifre aqui, na origem dele, né? A origem numa placa óssea que realmente poderia sustentar um chifre, né? Que é o nosso osso frontal. Você vai dar uma giradinha lá, o chifre. Vai aparecer a parte de trás. Desse lado também. Uma voltinha, veio para frente, o outro veio para trás. Bom, quem é o Spect que fala oi, senhor? Eu não sei quem é o Spect. Vocês colocam os nomes que não dá para saber quem é, né? Mariana eu conheço. A Mariana falou que tá ficando o coraçãozinho na frente para eu ler.
Importante que o som está normalizado, agora está tudo legal. Olha lá, gente. Então vamos fazer um review, né, lá do comecinho, a primeira criatura, quando a gente começou aqui, ó, quem está chegando agora na live. Então nós começamos com essa coisinha feia aqui no comecinho, ó. Olha como o negócio evolui, né? Então vamos lá tirar. Começou com isso aqui extremamente genérico. Não coloquei o nome nas camadas aqui, então essa coisa super genérica aqui, ó, uma cabecinha extremamente simples, sem graça, na verdade, né? E agora nós chegamos isso aqui, ó, que já está começando a ficar com uma cabeça, uma cara mais realmente de uma criação para algum projeto, né? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, eu vou colocar um novo grupo aqui e vou dar uma diminuída nela. A gente vai riscando, ele vai ficando cada vez maior. Nossa, que diferença, hein? Do primeiro ali. E agora com essa cara eu já começo a pensar melhor no corpo. Já me deu uma outra e vamos embalar no corpo aqui, gente. Vamos embalar no corpo aqui que eu acho que vai ficar legal isso aqui, hein? Vou jogar uma camada lá pra fora. Só que eu quero uma criatura rastejante. Eu gostei desse lance dos braços longos, né? Então vamos dar uma olhada geral na árvore. Uma criatura descendo talvez ali na vertical. Tô pensando aqui, viu, gente? Por isso que quando a gente faz uma criação, a gente tem que pensar em vários aspectos, né? Por exemplo, a posição aqui, ela esconderia o corpo completamente, né? Então, pensei num corpo por trás, retorcido, eu tenho que pensar primeiro no estrutural. Vamos fazer um sketch aqui, ó, do que eu estou pensando. E quando eu vi aqui, eu enxerguei um tronco lá por trás. Ó, agora vai só no sketch aqui. Já pensei no quadril dele retorcido. Ele dando a volta. Ao mesmo tempo, eu tenho que pensar na clavícula dele, fazendo o balanço aqui. Vindo pro braço aqui. Só que quando eu jogo tipo um contorcionista lá atrás, eu tenho que pensar no restante também do corpo, né? O que vai acontecer ali com a perna? Então a árvore ela me deu essa cara desse tipo desse contorcionismo, mas eu não sei se vai ficar legal o restante. Então eu vou pensar em alguma coisa mais girando o corpinho talvez para cá. Tem que ser o contrário. Nossa, já estamos com 1 hora de live, hein? Ou só na cabeça. Vou fazer pelo menos os braços aqui, tá? Depois a parte de baixo a gente pensa num outro dia. Não, mas eu acho que eu vou conseguir resolver hoje pelo menos o sketch do corpo. Vamos lá. Aquela carinha que eu fiz aqui, ó. Ah, garoto. Acho que a luz bateu aqui, hein? Porque tem certas coisas que você não vai confiar tudo na sua pareidolia. Você vai ter que pegar e praticamente montar o restante, né? Imagina o cara com o braço longo, talvez eu não faça tão longo. Posso fazer em 3 estágios, sim, que eu achei que ficou legal. Essa questão dos 3 estágios. Ou talvez uma mão muito grande.
tronco bem curtinho aqui, ó. Eu acho que a questão da mão longa, não sei se vai virar, não. Já pensei nele como um corcunda, que eu acho que vai ficar bem legal. Eu acho que em vez de fazer os 3 estágios, eu posso fazer uma mão grande aqui. E uma coisa que eu acho que vai ficar... Empolguei agora aqui, hein? Empolguei com esse carinha aqui, hein? Uma coisa que eu acho que vai ficar muito boa. Deixa eu só ver se vai dar movimento aqui, ó. Vou procurar harmonizar dentro do grupo aqui do equilíbrio. Talvez uma cauda gigante, né? Então vamos pensar aqui na parte posterior. Lá da corcunda dele. Faz o movimento. Pernão aqui na frente, um pé gigantesco. Um antebraço que vai ser bem grande. Um braço pequeno. Antebraço para sustentar mãos gigantes. Deixa eu ver se a posição da cauda. Eu acho que é isso aí, viu, gente? Gostei demais. Eu não consegui ler aí, Matheus, tem um coraçãozinho que entra na frente aqui. Deixa eu tentar ver aqui o chat pelo computador. Eu não consigo ver o que você escreveu aí. Qual seria a história do monstro? É isso que não dá pra ver, que tem o coraçãozinho na frente. A história eu coloquei no comecinho aqui, olha só. Então é uma criatura humanoide, força bruta, pouca inteligência, predador descontrolado, habita os níveis mentais dos indivíduos perigosos, robustecendo sua maldade, né, quem ele habita a mente, pois devora todas as suas partículas de consciência lógica e apaga a sua humanidade. Então essa daí é a ideia desse monstro, né? Na verdade esse mundo ele não existe, não é um mundo real e palpável, né? Mas, gente, eu acho que o sketch da criatura, eu gostei, assim. A primeira coisa que a gente tem que analisar é assim, quando você faz o primeiro sketch, você olha e fala, tá dentro do que você quer, do que você precisa. Então eu vou começar a brincar um pouquinho com a anatomia dele. Vou começar a brincar com essa anatomia agora, jogando a... Deu um atraso aqui na minha tela. Agora eu vou começar a estruturar um pouquinho mais as caixas. Vou começar a pensar nessa corcunda dele. Vamos primeiro pensar na caixa do tórax. Deixa eu pegar uma cor quente aqui. Então, tudo lá para trás. Agora vai entrar um processo mais pensando na anatomia do bicho. Então vamos pensar aqui em clavícula. Caixa torácica lá para trás. Porque ele é um humanoide, não é uma criatura reptiliana, não é um inseto. Então ele vai ter clavícula ali atrás, bem legal. Aí a caixa da pelve dele já faz o giro para cá, para receber as pernitas. Eu já vou pensar em primeiro lugar na estrutura óssea.
Tudo que a gente faz na anatomia tradicional, a gente usa aqui também. Tíbia e fíbula. Outra perninha vai estar para trás, não preciso dar tanta ênfase para ela. Manguito. Os epicôndilos. E a mão vai ser o ponto alto dessa estruturação, hein? Aqui a unha fica para lá, rádio para cá, articulação nesse sentido, carpa nessa região. Aí a corcunda dele. A corcunda dele eu vou fazer como se fosse um lombo, uma coisa carnosa ali, em vez de fazer estruturação. Porque como eu joguei para cá a caixa torácica, a não ser que eu faça, mas não vai dar certo. Tem certas criaturas que a gente tem que tomar cuidado, né? Se eu fizer a coluna virada, pô, qual que é o tamanho do tórax do cara, né? Então ficaria muito grande. Eu tenho que preservar a anatomia, então eu vou fazer como se fosse uma protuberância de carne ali, de músculos, talvez alguma coisa para até integrar com o braço. E vai dar jogo bom aqui ainda. Então vamos lá, montar aqui. Tarsos, metatarsos. Aí eu quero fazer algumas unhas maiores. Ele vai ter novos músculos nessa perna. Então, em vez de a gente seguir a estruturação convencional, né, vou colocar um fibular, mas eu vou colocar um tibial anterior, mas eu vou colocar fibulares mais monstruosos para poder sustentar. E aí a cauda ela vem na parte da pelve, aqui, ó, na região do sacro. Aqui vem patela. O esqueletão dele já está praticamente montado, que eu preciso dessa criatura. Muito risco, né? Normal, isso dentro do processo. Tem que pensar de forma rápida. E agora eu vou começar a dar uma acertada na estrutura muscular dele, né? E eu vou, depois que eu fizer a estrutura muscular, eu encerro a live, viu, gente? A gente já está com 1h10 aqui. Pra vocês não cansarem também, pra vocês aproveitarem o domingo de vocês. Então vamos lá, estrutura muscular. Pensando no bicho distorcido aqui. Estrutura muscular, eu vou jogar um vermelhinho bonito aqui. Ou vou jogar um verde. Vou fazer um músculo verde aqui só pra... Não vai dar certo. Músculo verde, esquece. Não consigo pensar com músculo verde. Então ele subiu, caixa torácica, já vou fazer alguns acertos. Agora eu quero pensar essa corcunda aqui, vai ser um pouquinho... Ah, velho, agora o bicho pega, hein? Não vou fazer corcunda. Vamos lá ver a surpresa. Só que antes da surpresa, como eu tomei um suquinho, preciso fazer xixi. Vamos lá para aquele intervalo também, rapidão, de 44 segundos.
Contaram o tempo aí? Ah, gente, pensei numa coisa nessa corcunda aí que vocês vão amar o negócio. Tem todas as características dessa criatura, como eu coloquei no comecinho, para quem está chegando agora. É uma criatura humanoide, né, com força bruta, pouca inteligência, predador descontrolado, habita os níveis mentais dos indivíduos perigosos, robustecendo sua maldade, pois devora. Estou procurando minha caneta, por isso que eu parei aqui. Pois devora todas as suas partículas de consciência lógica e apaga a sua humanidade. Vamos lá, onde que eu pus? A minha caneta aqui. Rolou aqui para baixo. Então vamos lá. Gente, eu pensei na corcunda, só que olha só, eu bati de frente com a estruturação anatômica do bicho e vi que não dava para eu fazer uma corcunda, né? Eu posso colocar simplesmente ali um cupim bovino no bicho e não ter uma estruturação de coluna. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Característica, não vou falar nada, eu só vou desenhar, tá? Aí no desenho vocês vão começar a perceber. Só ver uma escala aqui. Alguém já arrisca um palpite? O que eu vou fazer aqui atrás? Bexigas? Bolas de futebol? Não. Crânios. Vamos fazer alguns crânios. Os crânios que ele dá, vamos no sentido figurado das consciências, da parte da consciência que ele extrai das pessoas. Isso aqui não são crânios de criaturas, não, são crânios de pessoas mesmo. Vou colocar um bem de frente aqui que ele vai ficar bem impactante. Ó. Pensou em olhos. Olhos, Mariana, tem um personagem, o personagem que eu estou fazendo do pôster para vocês dos 35 anos da Arroio, é uma outra personagem da história. E ela captura, vamos conectar as coisas, ela caça esses monstros aqui também. Esses são um dos monstros que ela caça. E ela coleta os olhos desses monstros. De esse e de outros monstros, né? Olha, gente, olha que legal que vai ficar isso daqui, hein? Na hora que eu olhei, falei, nossa, eu já estou pensando em alguma coisa que segura esses crânios também. A gente vai ter que pensar na roupa dele, né? Só fazer um sketch aqui, pra gente ter uma ideia desses crâniozinhos, né? Esse aqui não vai aparecer porque tá no chifre. O chifre aqui, esquece. Esse não aparece. Faz só um pedacinho. Aqui também, ó, o chifre também tá na frente. E aqui a gente coloca só um pedacinho do olhinho aqui, só para simular que tem um crânio ali atrás. Com isso a gente dá uma bela de um destaque já nesse chifre. O que vocês acharam da ideia? Tá ficando muito bom. E horripilante, esse é o objetivo, Milena. Esse é o objetivo. Assim, realmente é um bichinho bem feio. Deixa eu só fazer pra gente começar a marcar um pouquinho mais as formas.
Eu vou vir aqui com uma linha um pouquinho mais grossa nos contornos do chifre aqui, já para ir destacando. Lembrando que isso aqui é um sketch ainda, viu, gente? Não é um processo finalizado. Assim, tem muita coisa que ainda a gente tem que acertar. Tudo de uma árvore, hein? A árvore ela serve como primeiro ponto de sustentação, depois a gente tem que usar, lógico. Se você não tiver técnicas aplicadas aí relacionadas à estruturação anatômica, não dá para fazer, né, gente? Infelizmente ali acaba comprometendo a estruturação. Olha lá. Ainda que eu fiz um pouquinho crânio ali, hein? Mas vamos agora para a estruturação muscular. Vamos voltar na estruturação muscular, que é o foco desse momento. Eu quero trabalhar uma estrutura muscular, como a clavícula até aqui. Eu quero trabalhar. Tem hora que eu falo sozinho aqui também, viu, gente? Uma parte do braço, a parte superior, um pouquinho menor, né? E a região aqui do antebraço, tá? Eu quero fazer bem mais avantajado. Espera aí que eu fiz uma coisa errada aqui. Eu fui no embalo do músculo, esqueci que o braço estava virado. O braço está virado. Os epicôndilos estão aqui, então o braquiorradial ele vai ter um outro movimento. Aqui não ficou bom também. Não, é exatamente o que eu estava fazendo. A mão não vai dar para virar do outro jeito, porque os epicôndilos estão nessa direção. Tá? Então, se eu tenho olecrano aqui e tenho a minha ulna aqui, que é a parte braquial, não tem como eu colocar de outra maneira, não ser assim, ó. E aí ela vai cobrir realmente, ó, a região do nosso bíceps. Aí vem o olecrano, vulgarmente chamado de cotovelo. Do outro lado nós temos os flexores ulnares ali, ulnar, né? Não ulnares. Aqui vem extensor dos dedos, enfim, não vou ficar detalhando. Ele fez esse giro, movimento aqui do nosso deltoide, peitoral passando por aqui. As 3 porções. Amanhã confiram o vídeo do curso Battle Shonen, que eu vou explicar a parte posterior dos músculos. Aí depois eu trabalho a mão. Vamos deixar a mão por último, que todo mundo sabe que mão o negócio o bicho pega. Aqui eu já vou deixar um pouquinho mais levantado o deltoide. Vou expor um pouquinho mais nosso bíceps, tríceps ali, prestando atenção dos dois lados, você não vai ter discrepância entre os tamanhos. Essa mão já é um pouquinho mais virada, o olecrano aqui. Ok. Vamos dar uma olhada geral. Braços longos. Exagerei nos braquiorradiais aqui, né? Mas eu vou exagerar um pouquinho mais também aqui nos flexores, para deixar o antebraço bruto. O peitoral veio para cá, o peitoral subiu aqui. O abdominal com a gente não vai ver, então não vou focar em abdominal. E a perninha dele veio aqui para frente. Deixa eu ver se eu enxergo o ponto aqui para a gente fazer exatamente. Vamos lá. A conexão aqui para o ligamento patelar. Aí vem
Vasto lateral, tensor da face lata. Aqui vai aparecer um pedação do bíceps. O glúteozinho dele eu vou fazer ele bem reduzido. Um pedacinho só do vasto medial. As costelas aparecendo aqui, um pedacinho do serrátil. Essa parte vai ficar bem escura, então não vou ficar focando, inclusive na outra perna também, né, como ela vai ficar bem na penumbra ali, na parte escura. E aqui vamos para a parte inferior. Então, deixa eu só melhorar esse bíceps femoral aqui, que ele ficou com uma cara de... Vamos começar aqui, tibial anterior, gastrocnêmio lateral, e vamos deixar brutos aqui os fibulares. Aumentar um pouquinho também aqui o nosso tornozelo. E vou até conectar uns músculos que não existem anatomicamente aqui para poder fazer o bicho três dedos só. Pra que mais, né? Vou deixar a coxa um pouquinho mais gordinha. E daqui a pouquinho vem a estrela da vez, que é a mão, né? Gente, eu não botei roupa nesse bicho, ele vai ter que tomar roupinha ainda daqui a pouco. A roupinha eu não vou pensar hoje não, viu? Pensando só na anatomia. Vamos para uma outra camada e vamos para a cauda. Então a cauda ela vai... Agora a cauda eu vou fazer em azul. A cauda ela vai sair de toda a parte posterior aqui, então ele vai aumentar um pouquinho. A região do glúteo. Peraí, que eu acho que essa cauda ela vai ter que ser um pouquinho mais do lado aqui, ó. Talvez saia um pouquinho mais fina, não tão arredondada. Vamos fazer um padrão diferente de cauda aqui, ó. Vou fazer uma cauda achatada. Em vez de fazer uma cauda deixa eu ver onde que eu coloquei a outra, o esquete da cauda para eu apagar ali de baixo. Beleza. Apagar de baixo para focar na nossa nova cauda agora. Então aqui, ó, presta atenção que essa é a parte de baixo. Essa parte de baixo ela continua toda aqui. Peraí, gente. Onde que está esse pedaço aqui? Uma coisa que eu fiz aqui que eu preciso apagar. Essa daqui, ó. Perdi aqui. Então, ó, aqui veio toda a parte de baixo, ó. Tá dando a volta. Aqui a lateral. Aí aqui ela inverte, ó. Ela vai ter que dar uma invertida. Vou mostrar a parte de cima aqui, ó.
Só que assim, essa cauda ficou uma cauda sem graça, né? Uma coisinha assim meio. Depois eu pensar alguma coisa brutal para ela. Eu estou imaginando esse bicho fazendo uns movimentos ali. Vamos fazer um outro complemento aqui. Ó. Onde que estão os crânios? Deixa eu achar os crânios aqui. Os crânios estão aqui. Deixa eu olhar para cima. Podemos colocar crânios também mais pro lado aqui. Sei lá, alguns crânios. Ah, que legal, hein, gente? Crânios pendurados também. E para dar sentido de movimento, né, da criatura movimentando-se, a gente pode fazer crânios aqui, ó, espalhados e amarrados, né? A gente sai só dessa coisa estática. E faz a turminha aqui, ó. Parte posterior também. Para não ficar só crâniozinho de frente, né? Mas eu dou uma analisada se ficou no tamanho certo. Estamos com 1h29 de live, hein? Vamos só definir o outro pé ali. Como eu disse, o outro pé eu não vou detalhar ao extremo. Deixar ele mais escuro. Milena, eu vou colocar, acho que vai ficar legal, hein? Vou colocar aqui, o seu comentário ele ficou retido pelo YouTube, coloca uns crânios pendurados na cauda também. Eu coloquei para exibir aqui, mas não apareceu, viu, Milena? Eu vou pensar na cauda o que eu vou fazer aqui. E a roupa dele, gente. Bom, não vamos fugir para a roupa, não. Vamos encarar a mão agora que não adianta fugir. Fazer um sketch da mão, que é o momento mais difícil aí dentro da estruturação, quando a gente faz uma construção, né? Mas vamos lá, vou fazer um sketch dela aqui. Vou pensar exatamente nos. Vai ter 4 dedos normalmente, normal, né? Sem nenhuma alteração. Vou fazer ela um pouquinho inclinada. E unhas, né? Lógico. Aqui até travou, foi tão rápido aqui que até travou o programa aqui. Como eu disse, mãos gigantes. E vamos para essa daqui agora, que essa daqui ela vai estar. Deixa eu ver, girou, colocou para cá. Talvez não vai dar discrepância no tamanho. Vai
que ela vai ficar, o dedinho vai ficar escondido, tá? O dedo mínimo. Só um sketch, viu, gente? Depois a gente acerta essa mão. Fora de live, né? Senão ele vai ficar 1 hora só na mão aqui, ó. Só pra gente ter uma ideia, ó. Que realmente a ideia é um punho pequeno, um antebraço grande. Farei alguns ajustes. Esse aqui tá menor por causa da perspectiva, tá? Não é que eu fiz a mão mais curta, não. Braço mais curto. Mas aí eu vou dar uma roubadinha aqui, vou dar uma... E só pra gente ter uma ideia, pra gente fechar a live, tem duas coisas importantes aqui. A cauda, os elementos da cauda, mas eu pensei assim, ele vai ter uma roupa, né? Ele vai ter toda uma indumentária. Eu pensei em alguma coisa assim, sem muita criatividade, mas pensando em algo de um apelo mais comercial, talvez alguma coisa meio de gladiador, não gladiador, gladiador romano, aquela coisa clássica e clichê, mas como se ele tivesse elementos que lembrassem, né? Isso aqui, gente, tá tudo tão escuro aqui que eu vou dar uma clareada em tudo aqui para poder trabalhar a sobreposição aqui de uma roupa. Aliás, vou deixar ela com um vermelhão bem bacana aqui pra gente enxergar com calma. Não, pior que o vermelho não vai ficar legal. Verde, será? Também não vai ficar bom. Azul também não vai ficar bom. Tem que pensar alguma coisa que sobressaia aí na... Acho que o verde vai dar pra ver. Vamos lá. E tem o outro elemento agora, né, como eu falei, sobreposto, que pode ser algo também relacionado a figuras humanas, né? Só que o crânio humano seria muito pequeno para... Vamos para o convencional aqui, vamos para uma estruturação mais clássica aqui. Agora sim a gente pode colocar algumas coisas mais pontiagudas. Que vai ajudar na perspectiva. Então com essas garras ele não precisa de armas. Talvez até para compor legal aqui a questão do antebraço. Mas eu acho que perder a anatomia aqui é judiação agora, viu? O que pode ser feito aqui é uma coisa mais reduzida. Sei lá, com alguns símbolos, né? Alguma coisa aqui que seja até mais tipo, inscrições profanas, né? Essa criatura, mesma coisa aqui. Esses braceletes com alguns encantamentos. E talvez no pé também uma proteção aqui para deixar até o pé maior. É que também eu fico morrendo de pena de perder a musculatura, né? Eu acho que explorar bem essa musculatura do pé, dessa perna aqui com músculos extras, também vai ficar legal. Pra não ficar um ser assim
sem uma calça, a gente coloca uma cobertura aqui. O cinto, sei lá, saindo aqui do lado. E na cauda a gente coloca alguma coisa relacionada a essa indumentária dele aí, ó. Alguma coisa até com correntes. Então, além da cauda aqui, você tem uns grilhões, né? Sei lá. Pensei ainda de forma... Sabe, tipo na cauda tem um monte de bolas pesadas que ajudam a bater. E aí nessas partes aqui a gente pode colocar umas pontinhas também para poder encarar o desafio. Aí o bicho ficou nervoso, hein? Ai, 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 ai. Aí sim, descalção mesmo fica bem legal, bicho grotesco. Para piorar tudo e para a gente finalizar aqui, como eu coloquei pelos, né, na face dele, eu acho que se a gente colocasse pelos aqui também eu faria um misto, né, de... Imagina uns pelos no braço aqui, que coisa feia, né? Talvez pelo nas costas aqui também. Sobre o deltoide. E nas pernas eu não quero pôr na perna não. Eu não quero preservar os músculos, né? Então essa é a primeira ideia, gente. Não é como eu falei, não é a arte final, mas é o processo criativo, como eu falei para vocês desde o início. É o processo de pareidolia. E apesar dos probleminhas que nós tivemos no comecinho da live, eu acho que o resultado aí ficou um resultado interessante aí com base. Vamos tirar a árvore para ver como que fica, só o bicho montado, ó. Olha a carinha dele prontinha, criatura cheia de crânios, uma cara do jeito que eu queria, bizarro, um humanoide com estrutura alterada, com a musculatura. E eu acho que ficou legal. Eu gostei do resultado aí. Vocês que estão ao vivo, comentem o que vocês acharam, né? Estamos aqui com 1 hora e 41 minutos de live. Depois dos comentários de vocês, eu vou encerrar essa live aí para todo mundo descansar. Contem o que vocês acharam do resultado, se vocês alterariam alguma coisa nesse monstro. Não sei quando, mas eu vou fazer uma arte completa desse monstro, não ao vivo, né? Mas eu vou deixar ele aí para vocês verem qualquer dia. Vamos lá, o que vocês acharam? Minutos finais da nossa live. Na próxima vez eu vou pegar alguma referência, assim, referência não, pegar uma árvore, alguma coisa, e pensar um pouquinho antes, que daí eu já venho com ele mais mastigado. Feito como eu falei, peguei muito rápido a árvore, já coloquei um pouquinho antes, mas acho que isso que fica legal, né? No vídeo, você pegar e mostrar realmente o improviso. E assim, 1 hora e... Vamos tirar 1 hora e 42, vamos tirar 10 minutos de transtornos do início da live. Acho que foi um processo criativo legal para dentro de 1 hora e meia. Algo que tem algumas características que são bem próximas do que a gente vê por aí. E relembrando a todos, né, que a criatura, coisa errada aí, criatura humanoide, força bruta, pouca inteligência, tá, 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 tá,
Tudo isso foi o que foi planejado antes desse processo de pareidolia. Estou dando um tempinho aqui por conta do nosso delay da live. Se alguém tem algum comentário a fazer. Muito bem, então eu vou finalizando aqui esse processo criativo com pareidolia nesse domingo Otaku Live. Semana que vem tem surpresa, semana que vem vocês vão adorar. Na semana que vem o Domingo Otaku vai começar um pouquinho mais tarde, vai começar às 16 horas, porque no domingo de manhã eu tenho um evento na Nipo Jundiaí que eu vou passar uma oficina de estruturação de personagens Chibi, e nós iremos fazer o Luffy de One Piece. Então tem um encontro ali com a garotada, e no outro domingo, dia 12, Dia das Crianças, também 12 de outubro, também tem um encontro lá na Nipo Jundiaí. Então, para os próximos 2 domingos, a nosso Domingo Otaku Live começará às 16 horas, mas preparem-se, porque será um Domingo Otaku inesquecível. Não vou desenhar, mas eu vou demonstrar um produto, uma coisa muito legal para vocês, tá certo? Então eu quero agradecer a todos pela presença nesse domingo, a todos que estão assistindo em qualquer outro horário, em qualquer outro dia, e quero desejar a todos uma excelente semana e não percam, não está aparecendo os comentários aqui para mim, Beatriz, e não percam as lives dessa semana. Nessa semana eu tenho segunda-feira estruturação dos músculos, parte posterior do criação do personagem Shonen Battle. Na quarta-feira tem Chibi Power, em que eu vou desenhar o Edward Elric no formato Chibi, inesquecível, muito legal. E na quinta-feira tem estruturação do Going Merry One Piece, usando estruturação de perspectiva isométrica. Tá certo? Então, muito obrigado a todos, um grande abraço e boa semana!